E agora, ó, nosso plantão médico. Aproveita para mandar pergunta, hein? As veias safenas são veias que estão nas nossas pernas e que possuem pequenas válvulas que levam o sangue de volta ao coração. Elas são muito utilizadas para substituir artérias entupidas em várias regiões do corpo. Tem dúvida? Fica meio receoso quando fala sobre esse assunto? Eu já ouvi tanta coisa sobre isso, você também, né? Sobre esse assunto, então, a gente tira as nossas dúvidas e conversa agora com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso, doutor. Doutor, o que são as veias safenas? Então, você falou muito bem ali, né? Pra gente começar a desmistificar. Né? As veias safenas, elas são veias que estão presentes na perna, né? E elas não são veias profundas, apesar da grande importância delas, elas são veias superficiais, que estão mais próximas da pele. E elas têm exatamente essa função, né? De trazer o sangue, né, dos membros inferiores de volta aos pulmões e ao coração. E elas são as maiores veias da perna, então daí a sua grande importância, apesar de ser superficial. E é importante a gente estar ressaltando que as pessoas acham que existe uma veia safena só, né? Não, são 4 veias safenas, na verdade, que nós temos. Né? Nós temos as veias safenas internas, que a gente contando, vindo de baixo para cima, ela começa aqui nessa parte anterior ao ossinho aqui de dentro, e ela termina aqui na virilha. E nós temos a externa, né? Tá na imagem. Aqui na imagem. Uma grande safeia magna, que é a interna, né? Que tá por dentro, e a externa. Ela já começa atrás do ossinho aqui, né? E ela termina aqui na região atrás da curvatura do joelho. Algumas pessoas dá até para ver as veias safenas, né? Se der uma olhadinha, as pessoas que têm a perna um pouquinho mais magrinha ou a veia um pouquinho mais dilatada. Consegue ver aqui na frente do ossinho. E aí o pessoal pode já começar a analisar em casa. Olha, analisar em casa se tem aí, né? Olha, a sua aparece ali, olha. Aparece, aqui mesmo. da parte de dentro. Não. Aqui, ali dentro, ó. Aqui, né? Aqui. É Isso. verdade, aqui. Aqui, ó. Ela vem aqui. Nossa, essa doutor, veinha aí, mesmo. finalzinho da veia safena. Olha. E as pessoas acham que ela é uma veia do coração, né? Mas E eu aí... tenho. Que bom. No consultório, os pacientes chegam quando a gente está fazendo algum exame, né, de ecodoppler para ver como é que estão os vasos. A gente fala assim, olha, sua veia safena está muito bem. Ai, graças a Deus. Por que, doutor? A veia safena é a do coração? Não. Exatamente. Desde que eu sou criança, eu só penso em veia safena, falando em ponte de safena. Exatamente. Que eu vou falar ponte de safena. Exatamente. O que é isso, doutor? Então, a gente tem até uma imagenzinha do coração. É uma veia que a gente utiliza para fazer a ponte no coração. O coração, quando ele tem algum problema, porque a artéria cardíaca, né, tá entupida, porque come muita gordura, tabagismo, né, e aí vai entupindo mesmo. Esse entupimento vai fazer passar pouco sangue, que aí dá uma dor no peito quando faz os esforços, que são a dor características como angina. E pode fechar totalmente essa artéria, né? E a artéria, quando ela fecha totalmente, ela causa um infarto daquela área. E aí nós retiramos durante a cirurgia, quando não dá para fazer um cateterismo, tá? E abrir, colocar um stent abrindo essa artéria, tem que ser a cirurgia que a gente chama de cirurgia aberta, que é aquela que a gente vê a cicatriz, né, das pessoas aqui. Essa cirurgia, retira-se um pedacinho da safena. Durante a cirurgia mesmo, ela já é tratada, a imagem tá ali, ó. Tá vendo? Os pontinhos que estão com a seta, estão com a setinha, um pontinho preto ali. Aí você retira um pedacinho da safena, que é assim azul, e aí você faz uma ponte. Exatamente, vem de onde o sangue chega, passa por cima de onde está obstruído e vai para o outro lado. Então, evita que aquela área deixe de receber o sangue e acabe necrosando, que é o infarto. Então, nós utilizamos a veia safena para fazer essa ponte no coração. Mas ela não é a veia do coração, não é a veia que vai para o coração. E aí surgem muitas dúvidas. E se eu não tiver mais a minha safena? Se eu operei, se eu retirei, lembrando que nós temos 4. Mas se porventura não tiver mais nenhuma das 4, existem outras veias e artérias que podem ser utilizadas também. Existem algumas veias do braço, existe uma artéria chamada artéria mamária, que também pode ser utilizada. Tanto que não é raro, às vezes,
São tantas pontes, tantas obstruções que você vê algumas pessoas falam assim, eu tenho 3 safenas e 2 mamárias, né? Exato. Então, é porque utilizou a artéria mamária para fazer essa ponte mamária. E eu lembro que uma vez até o meu marido falou assim, eu tenho medo dessa minha veia, porque pode dar problema no coração, porque ela tá muito grossa, parece que tá entupida, e é exatamente isso que as pessoas pensam, né? Exatamente, mas não é isso, ela é da perna mesmo. Ela é da perna, minha gente. Léo, tem uma pergunta para você, doutor. Diga. Tem uma perguntinha, doutor. Doutor, existe algum tratamento hoje que dá para substituir uma parte da veia com algo sintético, alguma coisa assim, não? Então, atualmente, em termos de substituição da veia com algo sintético, nós não fazemos. Por quê? Porque uma vez retirado, e muitas pessoas têm medo de retirar, e se eu tirar essa fena? Não por causa do coração. Como é que fica a minha perna, né? Nós temos milhões de veias internas, um pouco mais finas, que fazem esse papel. Mas uma vez que foi retirada, precisa colocar uma prótese, alguma coisa para substituí-la? Não. Justamente por isso, porque nós temos outros vasos que fazem o papel da veia. Por isso que a gente não pensa nessa substituição. Obviamente, né, no mundo existem milhões de pesquisadores. Já tem alguém pesquisando, porque a ausência da safena pode causar problema nas pernas. Nas pernas. Sim. Não é assim, tô com problema na safena, vou lá e vou fazer a retirada. Não. Quando tem o problema, existem várias formas de tratar. E se obedecer a uns critérios para fazer a retirada, porque o malefício que ela vem causando é muito grande, aí sim, ela é retirada. Mas o pós-operatório, tudo isso é feito com muito cuidado para que o paciente não sofra. Porque a ausência da safena hoje, ela tem que estar causando muito problema nas pernas de peso, cansaço, inchaço, as pernas muito vermelhas, já começando a ficar escuras, né? A gente tem algumas imagens ali. É isso que eu queria mostrar, doutor, como é que fica. Ali chega, parece até uma ferida, né? Exatamente, porque o que acontece? O sangue, ele não consegue subir. E aí, como ele fica aqui preso nas pernas, ele começa igual uma infiltração de parede, sai de dentro do cano para debaixo, né, do cimento, no caso das nossas pernas. E aí ele começa a infiltrar e a perna tende a ficar inchada, tende a ficar vermelha, porque o sangue está ali debaixo da pele, pode coçar, sangue debaixo de pele na gordura coça. E essa parte vermelha pode começar a secar o sangue e a parte vermelha pode começar a ficar castanha. Porque é o ferro do sangue que secou na gordura debaixo da pele e a perna fica preta. Com isso, a perna inchada, seca, né, quente, começa a pele a quebrar, a ressecar e rasgar. E aí surgem as feridas. Quando isso acontece, a gente faz a avaliação, vê que o problema vem da safena, a ferida está vindo devido à safena doente, e o paciente não está tendo qualidade de vida, aí sim, obedecem aos critérios da cirurgia. Aí fazemos a retirada da safena. Lembrando que existem outras terapias para mexer com a veia safena. Hoje, se você me perguntar qual é a melhor forma de tratamento, a gente teve mês passado o último Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular. E hoje, muitos tratamentos estão sendo feitos apenas com o realinho do estilo de vida e com alimentação. Alimentos que são alimentos que não causam inflamação no corpo, alimentos livres de agrotóxicos, de conservantes, já está conseguindo trazer uma melhor circulação, principalmente dos membros inferiores. Então a gente realinha, entra com alguns medicamentos, pode entrar com o uso de meia elástica. Não conseguiu? Tem a espuma, que a gente pode injetar a espuma dentro dela e fechar. E já tive alguns pacientes com feridas que só de injetar a espuma, 2 dias depois a ferida já estava começando a fechar. E quando dá, doutor, é porque já está muito ruim e a pessoa já está sentindo, ou dá de uma hora para outra? Não, né? Ela vem gradativamente, vai acontecendo, você vai sentindo peso, cansaço, a perna estranha, diferente, vai inchando. E aí a gente já sabe, nem sempre esse problema está relacionado a vasos internos, tá? As pessoas falam assim, isso aqui são varizes internas. Não existe varizes internas, existe uma má circulação interna. E nem sempre está relacionada com a má circulação interna. Às vezes o paciente tem um quadro bem característico de uma péssima má circulação e o problema está só na safena. E aí você resolve o restante. E existe algum perigo muito grande, doutor? Além do coração?
Sim, da safena. É. Então, o perigo da safena é ela pode causar uma tromboflebite, que é a trombose, só que num vaso superficial. Ali a gente já parece, aquele das fotos, já parece um pouco trombose, não parece, Exatamente. doutor? Ali tem o sangue ressecado, mas tem muita flebite, né? O vaso muito inflamado. E aí, aquele ali de baixo, que é com a perna mais escura. Lembrando que nem sempre as varizes, elas estão relacionadas à safena nas pernas. Tem uma fotinho de uma paciente que ela tem as varizes bem grossas, tá? Uma paciente minha, inclusive. As varizes dela a gente pega com a mão, assim, de tão embolotada. Grossa. Não é essa. É outra? Essa é outra. De tão embolotada. Ó, isso é um exemplo de que as varizes, ela nem sempre vai dar... Essa é uma paciente que fez um tratamento de espuma. Ela tinha muitos vasos do lado de fora que estavam ligados à veia safena. Não precisou retirar a safena nem mexer nesses vasos, apenas injetou-se espuma na safena da paciente e os vasos de fora secaram. E a perna dela ficou direitinha. E aquela outra que a gente viu? E tem uma outra de uma paciente minha que as pernas têm bastante varizes, bem grossas. Só que essas varizes, elas não estão ligadas à safena, elas são varizes soltas mesmo. Como é que a gente sabe daí, superficiais. doutor? Só com o exame? E essa paciente, olha, Essa aqui? essa é uma paciente do meu Nossa, consultório. doutor. Mas Nenhuma é delas bastante. estão ligadas à safena, são varizes soltas mesmo, tá? São varizes cirúrgicas, né? O critério não é nem de espuma, né? Mas elas não estão ligadas à safena. Varizes pode dar em qualquer parte do corpo, né? Tá? Não necessariamente nas pernas e não necessariamente nas veias safenas. Elas podem dar na parte abdominal. Eu vi uma foto dessa. A gente tem aqui, já só pra gente colocar? E um Porque paciente eu nosso tava também. vendo e eu falei, nossa, eu preciso perguntar isso pro doutor. Olha, Essa. Doutor, isso são varizes? são varizes, não são nas pernas, não estão ligadas à safena. Essas varizes, senhor, né, é um paciente tabagista, bebe bastante, se alimenta mal. Essas varizes, elas estão vindo lá de dentro, dos vasos do fígado, do estômago. Eles começaram, devido a esse efeito deletério, a dilatar, formar varizes internas dentro desses órgãos abdominais. E elas começaram a vir de dentro para fora. E aí acontece isso. E aí, doutor, como é que trata? Então, esse paciente aí, primeira coisa, parar de beber, parar de fumar, né? Melhorar a alimentação, o fígado dele bem comprometido, tá? E aí, com isso, a gente já vai vendo a diminuição do calibre dos vasos. Sumir, eles não somem. Uma vez que o vaso aparece do lado de fora, existem só 3 formas de se livrar dele, que são as aplicações, se eles forem finos, ou laser. Uma aplicação de espuma, se eles forem mais grossos. Se forem muito grossos, somente a cirurgia de remoção. Mas com muito critério, porque remover uma safena sem necessidade pode causar problema para o paciente mais lá na frente. A perna pode ficar um pouquinho mais inchada do que a outra. Os vasos, microvasos ou pequenos vasos, vão ter que passar a fazer a função deles e dela. Então, o acompanhamento após a cirurgia, ele tem que ser feito bem criterioso, explicando o paciente o que ele deve fazer com os medicamentos corretos, cuidados corretos, estilo de vida diferente, porque senão a perna vai inchar, esses vasos não vão aguentar. Nossa, doutor, que perigo. Depois da cirurgia, quanto tempo a pessoa tem que ficar de repouso? Isso. Normalmente, o repouso é um repouso relativo. O paciente ele pode levantar, caminhar, pode até ir em uma festa, desde que ele fique sentadinho lá, tá? Em torno de 10 a 14 dias de repouso relativo, mas pelo fato de ter mexido, de estar inflamado, para ele não sentir dor, a inflamação. Tá? Não que após a cirurgia, se ele fizer, vai estourar alguma coisa. Não, é mais pelo processo inflamatório, para não incomodar. Mas em média de 7 a 14 dias. Doutor, os hábitos, né, saudáveis, eles sempre. fazem toda a diferença. Muito, 70% dos tratamentos agora, o paciente senta no consultório, eu já pergunto para ele, fuma, bebe, como é que é a sua alimentação? A gente já começa daí. E aí, óbvio, eu não posso entrar na área desrespeitoso, falar como nutricionista, jamais vou fazer isso. Mas a gente já pode orientar, cuidado com os alimentos embutidos, conservantes. A gente já orienta, esse alimento aqui, olha, esse molho de tomate, ele não tem conservante, é mais natural. E aí a gente já começa a ajudar. E queira ou não, os pacientes voltam, olha, doutor, com 2 semanas a minha perna já não está mais vermelha e nem tomou remédio. Graças
Nossa, que maravilha. Minha gente, a receita tá aí, viu? E a gente precisa dessa santa receita todos os dias, pensar nisso todos os dias. Doutor, seja sempre muito bem-vindo, viu? Agradeço. Obrigada por explicar tanta coisa pra gente. Imagina, eu agradeço, sempre à disposição. E você de casa aproveita para seguir o doutor, @doutordr.Rodrigo Gurgel, tudo junto. Faz pergunta para ele, minha gente, porque tem várias perguntas que ficam na nossa cabeça, né? Doutor já volta logo. Obrigada, doutor. Obrigado, Um você. beijo, viu?